Fala galera, tudo bem? O futebol italiano está de volta e voltou já com a semifinal de Copa Itália, né? Já definindo o primeiro finalista dessa edição, dessa temporada 19-20 da Copa Nacional. Então a Juventus está na final, depois do empate com o Milan, se classifica aí no gol fora de casa, né? No 1-1 da ida, lá atrás da ida, né? Antes da parada mundial, e agora o 0-0 jogando dentro de casa. Não foi um jogo dos melhores não, né? Não foi um jogo lá muito memorável, mas acho que dá para tocar em alguns dos aspectos aqui. Então esse é o assunto de hoje. Conto aí com os comentários de vocês, o que chamou a atenção para vocês nessa volta, nesse Juventus e Milan, que era muito aguardado, né? Que atraía muita atenção, até por ser um clássico no mata-mata, logo no retorno das atividades no futebol, que tinha sido inclusive das grandes ligas o primeiro campeonato a ser atingido diretamente também, né? Ficou com, aí falando de campeonato, ficou com um calendário mais prejudicado, do ponto de vista de tempo parado e até de rodadas também, com jogos adiados, rodadas paradas pela metade, realizadas pela metade no caso. Então conta aí com os comentários de vocês aqui embaixo, aproveita, deixa o like no vídeo, a curtida aí é importante e a inscrição no canal. Bom, o que dá para falar nesse Juventus e Milan, né? Se não foi um jogo dos mais interessantes, longe disso, mas eu acho que esse não deixa de ser um tópico, porque o fato de voltar com as atividades já no mata-mata, ele pode ser uma ótima atração, né? Uma ótima ação para atrair a atenção mundial. Então, ao invés de voltar com uma rodada a mais do campeonato, que também, obviamente, tem o seu peso, você voltar logo de cara com grandes clubes se enfrentando, né? Com um clássico nacional, clássico continental nesse caso até, né? Já que é uma rivalidade mundial, é um jogo de relevância mundial. Isso tende a prender mais o público. Então, todo mundo vai ficar disposto a assistir isso, vai falar, ó, aqui está um dos grandes destaques nessa volta do futebol. O contraponto é que você vai colocar times que obviamente estão distantes do melhor nível físico, técnico, tático, já batendo de frente. Então, num jogo que reunia vários aspectos novos, várias novidades, desde protocolos, preocupações com como ia ser o protocolo, como que ia ser a atmosfera do estádio na Itália, tendo seu primeiro jogo sem torcida, de que forma isso impactaria num jogo de mata-mata. Então, tudo isso já era novidade por si só, e colocando o elemento a mais de um jogo decisivo, de uma partida que valia a vaga numa final. Então, o lado negativo disso é que, obviamente, a gente não teve o melhor resultado, o melhor produto, né, como resultado final. Não digo nem em relação a quem passou, ao jogo ter sido 0-0. Eu digo em relação ao nível, ao ritmo das equipes e ao nível de jogo que a gente acabou tendo, né? O jogo que foi apresentado. E também é um jogo que fica condicionado pelo que acontece nele, é claro. Então é óbvio que a Juventus era a favorita, isso já era antes do confronto. A Juventus é mais time dentro da temporada e nos últimos anos bem mais time do que o Milan. Agora, no mata-mata, evidentemente, com o clássico, as coisas podem se igualar um pouco mais. Nesse caso, não dá nem para traçar qualquer tipo de paralelo entre ida e volta, porque tem meses de distância entre um e outro. Mas dentro de campo, o fato do Rebić ter sido expulso logo de cara também condiciona tudo. Então eu até ia falar sobre o jogo, fazendo uma avaliação mais tática, usando o campinho, como costumo falar, acho que nem vale, porque acabou sendo um jogo muito com cara, em alguns momentos, de ataque contra defesa, em outros momentos, principalmente no segundo tempo, mais com cara de amistoso de pré-temporada, mas que teve sim, dentro dos 90 minutos, alguns aspectos que aí sim são mais válidos para essa avaliação. Se não do ponto de vista tático, mas acho que do ponto de vista de desempenho. Porque do lado tático, o que teve de interessante aí? A Juventus voltando a ter o Pjanic jogando como titular, essa era uma dúvida nos últimos dias, muito se falou sobre o Bentancur jogar na função dele, como chegou a fazer antes da parada, por conta de uma queda de produção do Bosnio, mas que é um dos termômetros do funcionamento desse time. Mas não, o Pjanic começa como esse primeiro, né, da saída de bola, dentro do trio de meio-campistas do Sarri, e o Bentancur à direita, com o Matuidi à esquerda. E o Bentancur, para mim, aí a gente cai em desempenho, já que taticamente não tinha grande novidade, né? Não teve o Higuaín, entrou o Douglas Costa. Ok, não foi um losango no meio-campo, foi um time com Douglas Costa na esquerda e Dybala na direita com Cristiano Ronaldo por dentro. É um outro aspecto tático relevante, mas acho que é mais relevante olhar para o desempenho, e aí o desempenho me chama a atenção principalmente pelo lado direito da Juventus. Gostei muito da partida do Bentancur, que já mostrou isso outras vezes dentro da temporada. Hoje ele parece ser um jogador que consegue aliar algumas das virtudes que são necessárias para um meio-campista com o Sarri. Ele consegue ser um jogador do passe, embora não seja o armador, o distribuidor de passes de trás, como o Pjanic jogando bem pode ser. Ele ainda precisa recuperar o melhor nível, no caso do Bosnio. Mas falando do Bentancur, é um jogador que tem tido fôlego,
para ocupar uma área grande de atuação, para pressionar em cima, para se projetar, dá opção com bola, cria situações sem bola também e consegue participar do jogo nos passes. Então hoje ele tem sido, vale para o jogo, né, que acabou de terminar, mas vale para a imagem da temporada como um todo. Vinha sendo já o jogador que vinha se desenvolvendo para virar uma das principais opções para essa faixa do campo. E para mim foi o principal destaque dentro do jogo, essa leitura de espaços, a capacidade para pressionar em cima. O Milan com um a menos perdeu o jogador que seria o desafogo para eventuais bolas longas, porque no início do jogo, mesmo quando estava 11 contra 11, a Juventus já pressionava em cima, já marcava, já tentava sufocar, já tinha o Bentancur subindo para pressionar o Benacer na saída de bola, do outro lado o Matuidi fazendo o mesmo com o Kessié, então era o Bonaventura quem ficava ali na área de atuação do Pjanic, mas muito mais para tentar atrapalhar, incomodar a distribuição do Pjanic do que para criar muita coisa. Çalhanoğlu de um lado, Paquetá do outro, com o Rebic à frente. Perde o Rebic, o jogo vira mais ataque contra defesa ainda. Já era a Juventus pressionando e recuperando a bola lá em cima, fica mais à vontade ainda para fazer isso. Em alguns momentos, esse nível de pressão cai, normal, o time tá voltando agora. E também a gente cai em um assunto que foi tema da temporada como um todo, né? Qual a capacidade da Juventus para pressionar na maior parte do tempo, se ela consegue manter esse nível de intensidade sem a bola, quando conta com Dybala, Cristiano Ronaldo e mais um atacante. Dessa vez não tinha o Higuaín, jogou o Douglas Costa, mas o fato do Dybala dessa vez ter jogado pela direita também foi interessante, porque ele conseguiu participar, produzir, armar de forma ativa partindo da direita para dentro. Então, por ali, para mim, esteve o grande ponto positivo do jogo, que não foi grande coisa, mas que acho que sim, se a gente for destacar individualmente, eu falaria de Bentancur e Dybala. Dybala produzindo, criando ou pelo menos iniciando jogadas como um armador, mas nem sempre com finalização, com o produto final ali, né, com a chance clara sendo criada. Verdade, o Donnarumma ainda trabalhou, enquanto do outro lado o Milan não conseguiu produzir muita coisa. Teve ali uma ou outra saída. No primeiro tempo, depois de uns 30 minutos, o Milan consegue ainda somar alguns passes para pelo menos esfriar um ataque contra a defesa. E no segundo tempo, quando o jogo cai bastante, o Milan até chega a ter uma ou outra escapada, chegou a ter, por exemplo, a chance com o Çalhanoğlu aparecendo de cabeça, mas pouco. Foi um Milan que deixou uma imagem de impotência muito grande, né? Já não contava com Ibra, não contava com Theo. Theo Hernandes é o melhor jogador do time na temporada. O Ibra chegou e acrescentou bastante, até mais do que eu imaginava de uma forma imediata dentro do Milan na temporada. Os dois como desfalques. Perde o Rebic, ficava numa situação muito delicada. Depois ainda tenta com o Rafael Leão, depois faz outras substituições mais para a reta final, mas aí também entra o aspecto do banco da Juve ter maior qualidade nessa gestão dos 90 minutos, podendo ter 5 substituições. Para a Juventus foi até mais confortável ter um banco em que você roda um meio-campo inteiro, basicamente, e mantém um nível de controle relativamente confortável. Não vou falar que foi confortável para a Juventus, porque foi 0 a 0, né? A Juventus passou no gol fora só. Então, longe de ter sido um confronto em que a Juventus sobrou, mas foi o suficiente para passar sem grandes sustos. Talvez se o Milan tivesse um pouco mais de qualidade, ou pelo menos 11 em campo, ele pudesse até ter castigado a Juventus por não criar ou aproveitar o que criou, né? Teve o pênalti no primeiro tempo, é claro, poderia ter saído cedo na frente se o Cristiano Ronaldo tivesse convertido o pênalti. Mas acho que de uma maneira geral é isso. A volta na Itália acabou sendo bastante fria. Tinha tudo para ser a grande atração da volta das principais ligas, ou melhor, dos principais países europeus, já que não é uma volta da Liga ainda, e sim uma volta da Copa, mas até por isso, por valer vaga na final, a expectativa foi alta. O retorno foi bem baixo. Acho que foi um retorno bastante frustrante como jogo. Vamos ver a segunda semifinal, depois a final da Copa também. É claro que o natural é que o ritmo seja retomado aos poucos e aí a gente pode voltar a ver um bom nível. Lembrando que a temporada 2019-2020 vinha sendo excelente na Itália, a melhor dos últimos anos. Mas, claro que a gente vai ter que esperar um pouco para começar a cobrar essa normalidade de uma nova realidade que está longe de ser a de antes da parada. Conta aí com os comentários de vocês, com a inscrição, com a curtida. Um abraço, até a próxima.